Olá pessoal do terceiro ano, quem está falando é o professor Renaldo. Eu estou gravando esse vídeo só para relembrar a equação geral e reduzida da reta. Bom, vocês sabem que a equação reduzida da reta tem essa cara aqui, né? A equação reduzida é y igual a mx mais n. É uma comparação à equação afim, né? Que vocês aprenderam no primeiro ano médio. O m, que é o número que está do lado do x, ele é o coeficiente angular. Como eu já falei para vocês, ele é responsável pela inclinação da reta em relação ao eixo x. Então eu tenho o eixo x, a reta ela pode ser inclinada, né, de acordo com o coeficiente angular. O n de navio, ele é o coeficiente linear. Ele é responsável pela reta em relação ao eixo y. Se a reta vai passar mais para cima, mais para baixo, né? Então o n ele é responsável pela posição da reta no plano cartesiano. Bom, vamos dar uma comentada sobre a equação geral da reta. A equação geral da reta, ela tem essa cara aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Vocês vão ver mais para frente que essas letrinhas aqui, elas podem ser mudadas, né? Na hora que eu transformar essa equação geral aqui para a equação reduzida, eu vou mudar a letra, né? Então, por isso que a equação geral tem A, B e C e a equação reduzida MN, porque mais para frente a gente muda, mas elas são ligadas uma na outra. Bom, eu preparei um exercício aqui que ele mostra como que a gente trabalha as duas juntas. Vamos imaginar que eu preciso encontrar as equações geral e reduzida da reta, que passa pelos dois pontos que estão aqui embaixo. Ó. Ponto A, menos 2 e 3. Ponto B, 6 e 6. Tá? Bom, a gente sabe que a apresentação desses pontos aqui, o primeiro número sempre é o x e o segundo número sempre é o y. Né? Então, ó, x e y, sempre vai ser assim. Bom, para a gente começar, vamos começar pela equação geral da reta. Veja só, eu vou colocar aqui, ó, x e y. Toda equação tem um x e um y, né? Bom, eu vou pegar o primeiro ponto, a coordenada do primeiro ponto, e vou colocar o que é x embaixo do x e o que é y embaixo do y. Veja só, menos 2 que é x embaixo do x e 3 que é y embaixo do y. Agora eu vou pegar as coordenadas do ponto B. Tá? O que é x é 6 e o que é y é 6, coincidentemente, né? Então eu vou pôr 6 e 6. Nós vimos que quando os pontos são alinhados, quando eles são colineares, quando eles estão na mesma reta, se eu encontrar o determinante, né, deles, eu posso encontrar a equação geral da reta. E também outra coisa, quando os pontos são colineares, o determinante das coordenadas dos pontos tem que dar zero, né? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Para poder montar um determinante, eu vou montar um determinante 3 por 3. Então, eu vou preencher com o número 1, a terceira coluna. Por quê? Porque na hora que eu for aplicar a regra de Sarros aqui, para resolver o determinante, na multiplicação, o número 1 não interfere em nada. Muito bem. Como que a gente monta a regra de Sarros? Da seguinte forma. Eu vou pegar a primeira coluna, vou repetir aqui. X, menos 2 e 6. A segunda coluna também eu vou colocar aqui. Y, 3 e 6. Então, recordando a regra de Sarros, né? A gente pega as duas primeiras colunas e coloca no final, né? A coluna do x e a coluna do y. Bom, agora nós vamos trabalhar as diagonais.
Então, essas diagonais que vêm da esquerda para a direita, a gente chama de diagonal principal. Então, a diagonal principal, nós vamos pegar e multiplicá-las e colocar o resultado embaixo. 3 vezes x, 3x vezes 1, então eu tenho 3x. Y vezes 1 dá y, vezes 6 dá 6y. 1 vez menos 2 dá menos 2, menos 2 vezes 6 dá menos 12. Muito bem. Toma cuidado agora com a diagonal secundária, tá? Como eu tenho a diagonal principal, a diagonal secundária ela vem da direita para a esquerda, tá? Essas que eu estou traçando aqui com a caneta verde. Bom, eu vou fazer a multiplicação delas como eu fiz com a diagonal principal. Só que o resultado eu troco o sinal. Ó, veja só. Menos 2 vezes y dá menos 2y. Vezes 1, menos 2y. Então o resultado dessa multiplicação deu menos 2y. Só que aqui no final eu troco o resultado. O sinal, né? Então fica 2y. Deu menos 2y, eu troco o sinal do resultado. Fica 2y. Agora aqui, ó. X vezes 1 dá x vezes 6 dá 6x. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 6, 18. Né? Então tem que pôr menos 18. Eu esqueci de colocar o sinal de menos aqui também, porque eu troco o sinal do resultado. Né? Bom, então vamos lá. Vamos juntar os termos semelhantes. O que eu tenho de semelhante aqui? Ó? Vamos pegar o x. Menos 6x. Aonde eu tenho outro x? Aqui. Muito bem. Então, menos 6x com 3x, ajuntando eles, vai ficar menos 3x, né? Agora eu vou pegar o y. Y e y. 2y com mais 6y dá 8y. Agora eu tenho aqui menos 18 com menos 12, eu vou ter menos 30. Lembra que eu falei que o determinante de dois pontos que são colineares, o resultado tem que dar zero? Então, ó, tudo isso aqui igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos aqui. Muito bem. E a equação reduzida? A equação reduzida, ela tem que ter essa cara aqui, não é? Ó? Y é igual a mx mais n, que eu tinha mostrado, não é isso? Então vamos pegar a equação geral que está aqui e vou transportar para cá. Então ela é menos 3x mais 8y menos 30. Tudo isso igual a zero. Tá? Muito bem. Para encontrar a equação reduzida, eu vou isolar o y. Eu vou isolar o y. Tudo que não é y eu vou passar para o lado direito da igualdade. Então ficou assim, ó. 8y é igual. Menos 3x, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Ele vai ficar como mais 3x. Menos 30, ele vai passar para o outro lado. Ele vai passar como mais 30, não é isso? Muito bem. Agora, esse 8 aqui, ele está multiplicando o y. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho isso aqui, ó. 3x dividido por 8, mais 30 dividido por 8. Posso melhorar aqui? Posso. Eu vou pegar essa última fração. Como os dois números são pares, eu vou dividi-los por 2. Então, eu tenho aqui 3x sobre 8 mais 15, né? 30 dividido por 2 dá 15, 8 por 2 dá 4. Essa aqui, ó, é a famosa equação reduzida. Vou abreviar aqui, ó. Red não é de vermelha não, hein? É de reduzida. Equação reduzida da reta. Bom, se eu quisesse localizar aqui o valor do coeficiente angular.
Lembra que eu falei que o coeficiente angular é sempre o número que está do lado do x? Então, do lado do x aqui eu tenho 3 oitavos. 3 oitavos é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Tá? Bom, o coeficiente linear, que é o n, ele é 15 quartos. Então, aqui eu tenho o coeficiente angular, o coeficiente linear, a equação reduzida e o primeiro cálculo que nós fizemos é a equação geral da reta. Tá? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo daqueles exercícios que eu passei para vocês na primeira parte, né? Para vocês fazerem em casa também. Bom, eu vou colocar mais alguns exercícios desse jeito aqui na plataforma Iônica e vocês resolvam e respondam para mim na plataforma Iônica, tá? Por favor. Então, um abraço a todos e até mais.